Bom dia! Estamos aqui para mais um encontro onde nós vamos conversar sobre relacionamento. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre eu tô cansada de fazer tudo. Então vamos lá, vou pedir para você que já está chegando por aqui, Rebeca, Carla, que vocês apertem aqui nesse coraçãozinho ou na setinha e encaminhe para as pessoas que você acredita, para as mulheres que você acredita que vão se beneficiar, aquelas mulheres que são fortes, que fazem de tudo, que estão sempre fazendo de tudo por todo mundo, sempre tomando a frente, sempre ali resolutivas, resolvem o problema de todo mundo, mas que lá no fundo acabam estando cansadas. Obrigada, recebi aqui agora o meu cafezinho para tomar com vocês. Enquanto vocês fazem isso, apertam no coraçãozinho, encaminham para as mulheres que vocês acreditam que vão aproveitar essa live. Eu vou aproveitar aqui também para deixar um recado para você. Contem aí para mim de que lugar, de que cidade você está falando. De que lugar? Hoje é um sábado, 9h35 da manhã. De que lugar você fala? Eu tô em Floripa, que tá quente, um baita calor. Pronto. Pronto. Deixei aqui aquilo que vai te auxiliar durante a nossa live, a qualquer momento que você queira saber mais sobre dar um próximo passo, se aprofundar um pouco mais, é por aí, é por aí. Mas vamos lá, o que nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos conversar sobre uma característica que domina a grande parte das mulheres da nossa geração, das mulheres de hoje, né? Enquanto vocês vão entrando, Bárbara, Vicky, seja bem-vinda, Giovana, tem aqui uma Vilela, não sei quem é, TP, aí, mas Vilela é o nome que está ali, não sei se é o seu nome mesmo, mas sejam bem-vindas, sintam-se recebidas aqui, exatamente na minha casa, com o meu cafezinho, para a gente conversar sobre essa grande característica que hoje, que nos colocou, né, como mulheres completamente aptas e com muita capacidade de desenvolver grandes trabalhos em corporações, em lugares de gestão, de liderança, no mercado de trabalho, como empresárias, como líderes. Uma característica que é de tomar a frente, uma característica que é de ser proativa, uma característica que nos coloca sempre num lugar de estar tomando decisões. E isso de alguma forma é ruim? Óbvio que não. Isso é algo extremamente positivo e que acaba enriquecendo a convivência social como, né, na nossa parte como sociedade. E por que eu digo isso, né? Porque já lá Jung, o próprio começou com Freud, mas depois foi caracterizado, né, foi firmado, aprofundado com Jung, existe dentro de nós um conjunto de características que a gente coloca, né, como estarem ligadas ao masculino e ao feminino. Dentro da mulher, essa característica, esse conjunto de características masculinas é dado o nome de ânimos. E no homem, esse conjunto de características feminino é dado o nome de
ânima. Mas esses nomes para nós faz pouca diferença, apenas para que você se situe de que isso não é algo imaginativo, de que isso não é fruto de um linguajar, como eu já vi por aí, mais atual, de que a energia masculina ou a energia feminina, na verdade, não são energias, são características mesmo, que algumas pessoas, e às vezes até mesmo eu, chamam de atributos. Mas os atributos nada mais são do que características. Características que fazem com que você se aproxime mais desse lado masculino ou deste lado aqui feminino. Nós mulheres temos como base estes atributos, estas características femininas. Por quê? Pela forma de funcionamento mesmo. Nós não somos iguais, nós somos equivalentes, é outra coisa. Nós temos o mesmo valor na sociedade, nós temos o mesmo valor como ser humano, mas homens e mulheres não são iguais. E aí, não sou eu falando, é a ciência mesmo, é você mesmo quando vai passar por um procedimento, cirúrgico, médico, é você mesmo quando precisa buscar um médico, quando está com algum problema específico, você precisa buscar um médico adequado a essa diferença biológica. Então, homens e mulheres não são iguais, são equivalentes. A partir disso, nós podemos ir olhando para os universos de homens e mulheres, nós vamos percebendo o quanto isso o quanto isso se mostra, né, como diferente, o quanto essas características ficam ainda mais reforçadas nessa diferença. Temos gostos diferentes, agimos diferente, tomamos decisões muitas vezes embalados por características diferentes, né? E com isso, a soma dessas características é que enriquece. A soma dessa capacidade de ação, que é um atributo masculino, não dos homens, mas masculino, mas a capacidade de ação com flexibilidade me torna uma pessoa muito mais capaz de contornar situações, muito mais capaz de transitar com maior fluidez nas relações, porque eu tenho mais flexibilidade, que é uma característica do feminino. Homens e mulheres conseguem acessar essas características e reforçá-las e exercitá-las dentro de si. O que acontece quando há um encontro de relacionamento amoroso, um encontro de relacionamento afetivo? O que acontece nesse momento? Acontece então essa junção que se torna um mais um. E a partir disso se constrói uma relação. Essa relação, quanto mais cada um contribuir com aquilo que tem de melhor, mais esta relação cresce, mais esta relação se torna rica. Porque ao invés de ser uma relação que só faz A conforme um dos dois, né, ou B, é uma relação AB. É uma relação que consegue transitar entre essas duas formas de lidar com situações. Aí, o que isso tem a ver com a característica, com aquilo que eu iniciei nossa conversa, trazendo que hoje nós mulheres estamos mais
estamos mais voltadas a desenvolver os atributos ou essas características que nos posicionam muito bem no mercado e que são necessárias para o mercado de trabalho, que é este mundo fora. A gente costuma dizer que o feminino é um mundo dentro e que o masculino é um mundo para fora. Né? Isso é inventado? Não, isso a gente traz na nossa anatomia mesmo. Né? O feminino é para dentro, o masculino é para fora. Então aqui ninguém inventa nada, aqui as coisas, né, são apenas observadas. E aí, a partir disso, quando nós mulheres utilizamos essa força para ir para fora, ou seja, para ir para o mercado de trabalho, para ir servir os outros com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para as pessoas, nós precisamos lançar mão de características que vão para fora. Racionalidade, ação, estratégia, disciplina, o foco, né? A praticidade. Nós vamos então reforçando essas características e uma delas é o que a gente chama de coragem de tomar a frente, coragem de tomar uma decisão, coragem de se colocar nesse lugar, né? Olá, querida, eu tô vendo aqui várias pessoas queridas, vocês foram entrando. Tassi, seja bem-vinda. Carol, Vanessa, Marlúcia, Ali, Mary, Márcia, Ana Vargas, Marlete, Fábio, querida, Rebelo. Um bom dia para vocês, se sintam à vontade, aperta no coraçãozinho para que o Insta deflagre a live para os meus próprios seguidores, se você tá gostando de onde a gente chegou até aqui, ou então aperta nessa setinha aqui e encaminha para as demais mulheres que você acredita que vão amar este assunto, tá? E aí coloquem aí para mim, vocês costumam tomar a frente das coisas, ser resolutiva, ser proativa? Coloquem aí para mim. Quando eu fui pró-reitora de administração da universidade aqui estadual, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a pró-reitoria de administração é responsável por cuidar do financeiro, da contabilidade, das obras, dos recursos humanos. Então, é uma pró-reitoria que cuida de tudo aquilo que é execução. Né? Então, quando eu fiquei à frente, quando eu fui pró-reitora, quando eu fiquei à frente da equipe, né, que oportunizava, que fazia essa execução, uma das coisas que eu precisei muito era sempre tomar a frente, até porque eu era chefe, né? Eu era a líder desse grupo, então eu precisava estar sempre tomando a frente, tomando decisões e ali coordenando as equipes para que elas conseguissem fazer o seu trabalho da melhor forma, né, que fosse possível. Né? E hoje, e é isso que eu digo, que hoje nós mulheres, nós temos muitas mulheres assim. Eu lembro que o reitor, né, que era a pessoa acima de mim, né, era o cargo logo imediato acima do meu, né? Então, o reitor da universidade, muitas vezes, durante uma reunião, ele dizia assim, ele falava o que ele queria, e aí ele olhava para mim e dizia assim, mas me dá só mais 5 segundos para eu pensar um pouco mais sobre o que eu estou falando, porque você já sai fazendo, já sai executando. Essa era uma característica minha. Às vezes ele dizia, meu Deus, eu falo uma coisa para Patrícia quando eu acho que ela ainda nem chegou na sala dela, porque a sala dele era na parte superior do prédio, então eu tinha que chegar até a minha sala, que era na parte
de baixo, né, na parte inferior. Eles, quando eu penso que ela tá na metade da escadaria e aí eu ligo para ela para dizer outra coisa, ela diz: "Ih, já deflagrei, já fiz, já está acontecendo". Então eu sempre tive muito forte, isso é meu, essa característica de tomar a frente. Obviamente que isso foi desenvolvido na minha infância e juventude por uma situação familiar que eu passei. Que agora, depois, se vocês quiserem, eu posso até contar isso para vocês, mas não é o caso nesse momento. Mas eu já vi aqui que algumas de vocês têm essa característica, né? Que muitas de vocês têm essa característica mesmo, né? Esse atributo de liderar, de tomar a frente, de resolver coisas. Eu não sei vocês, coloque aí para mim, mas uma das características que me acompanhava nessa época era a impaciência. Eu costumava ficar impaciente quando alguém demorava muito para fazer algo que eu sabia que eu faria muito mais rápido. Então, além da minha impaciência, às vezes eu ficava até mesmo um pouco irritada por aquela pessoa estar me demorando, né? Tá demorando a me entregar algo que eu sabia que podia ser feito de um jeito até mais rápido, mais ágil, né? Então isso às vezes me incomodava. Coloque aí para mim, você se vê volta e meia irritada com o tempo do outro? Com coisas que você, poxa, isso já podia estar feito, isso já podia estar resolvido, isso poderia ter, isso, né? Eu falei há 10 minutos atrás, qual foi a demora, né? Coloca aí para mim. Aí na tua convivência com as pessoas próximas a você, principalmente cônjuge, parceiro, namorado, noivo, noiva, né? Coloca aí para mim. Às vezes você se pega nessa impaciência pela demora, né, em resolver algo. Esses dias o Jefté tava... O Jefté e o Gabi, nós estávamos no Instituto Raízes, né, do qual nós somos professores especialistas, e a gente estava num evento lá. E aí o Gabriel brincou com o Jefté, né? Você soube agora uma resolução aí do sindicato dos homens, de que o homem tem até 6 meses para poder realizar aquilo que a mulher pediu, né? E aí eu ainda falei, agora então o prazo mínimo é 6 meses. Dentro desse prazo não pode haver reclamação quando a gente pedir alguma coisa, né? Porque já é corriqueiro, né? Já é algo da sociedade mesmo, é algo que não é privilégio da minha casa ou da tua, né? Que existe esta impaciência por parte das mulheres, né? Muitas vezes ao solicitar algo para os homens, né? E aí a Adi botou aqui, né? Normalmente eu faço as coisas para não ter que esperar e sair atropelando, né? E é isso mesmo, a gente toma a frente, a gente toma a dianteira, principalmente porque somos mulheres que costumamos muitas vezes fazer isso no nosso trabalho, porque é essa a exigência do nosso trabalho. A exigência do nosso trabalho é que nós sejamos proativas, que a gente tome a frente, que a gente não sente e fique esperando algo chegar, né? Que a gente se movimente, que se foi, né? Não foi cumprido um prazo, que eu então diga, ei, né? Olha, tô aqui esperando para que eu possa fazer a minha parte, o outro deveria ter feito. Isso é normal no mercado de trabalho e, aliás, isso é valorizado, né? Que a gente chama de pessoas proativas, pessoas que não ficam na passividade, no aguardo. Elas realmente estão ali resolutas a o que está acontecendo, olha, não me foi entregue tal documento até tal dia, né? Então, isso é o normal, que essas pessoas tragam, né? Que nós, mulheres, entreguemos essa proatividade, esse tomar à frente nas atribuições
que a gente ocupa na vida dos negócios. Mas quando nós começamos a falar sobre relacionamento afetivo, aí o jogo muda. E por que o jogo muda? Porque aí não sou mais eu. Aí somos nós. E o nós compõe eu e ele. Quando nós entramos num relacionamento afetivo, às vezes nós mantemos a mesma postura do trabalho em casa, com uma diferença. O nosso parceiro não é a nossa equipe no trabalho. O nosso parceiro não é o nosso time. Não, o nosso parceiro não é o nosso subordinado. Ali nós estamos para fazer e construir algo em conjunto, juntos. Faz sentido isso para você? Ou era só aquela Patrícia lá de 2008, 2009, que chegava em casa ainda com a postura de pró-reitora? Na verdade, eu sempre ocupei cargos de liderança, mesmo quando ainda não era pró-reitora, mas eu tive outros cargos que sempre me colocaram à frente de equipes, né? E aí eu chegava em casa e continuava mandando. Eu chegava em casa e continuava ensinando, porque às vezes você precisa fazer isso para a equipe, né? Descobrir ali algo, um sistema ou bolar alguma coisa, um processo, e aí você ensina para os membros da tua equipe aquela nova forma de lidar com determinado processo. Você também se vê muitas vezes em casa lidando com o teu parceiro, como você lida com o teu trabalho? Coloque aí para mim. E por que é que eu te trago isso? Porque quando eu abri a caixinha de perguntas, eu até coloquei nos meus stories ontem, quando eu te convidei para essa live, quando eu cheguei, né, quando eu perguntei ali, né, qual a tua maior dificuldade hoje no teu relacionamento afetivo, muitas colocaram ali a questão de tomarem a frente e os parceiros serem mais passivos, né? Então, qual é a tua maior dificuldade? Eu gostaria que ele tomasse mais atitudes, eu gostaria que ele fizesse mais. Uma de vocês chegou a colocar ali, eu até tento dar espaço para ele, mas ele não se movimenta, então eu preciso fazer algo, porque se eu não fizer, né, isso ou aquilo, ou aquele outro acontece. Então coloque aí para mim. Você traz essa postura para dentro da tua relação? Você age com o teu parceiro? Você já se pegou, às vezes, agindo com o teu parceiro, com a pessoa que está do teu lado, da mesma forma que você age resolvendo uma situação de trabalho, tomando a frente, dizendo, já resolvendo tudo, não vou nem esperar, já vou fazer aqui para não me incomodar. Quem aí nunca? Já vou resolver isso aqui para não me incomodar. Esse pensamento já passou pela tua cabeça ou você até mesmo já externou isso? Não, às vezes conversando com uma amiga, com a mãe, com a irmã, com um familiar, ou até mesmo se confessando para o próprio parceiro, né? Não, eu já fiz porque para não demorar. Você já passou por isso? Você já se pegou tomando a dianteira de uma situação para não ter que aguardar aquilo que você acreditava que não viria? Isso. Exato. Essa postura ali, né?
que a Carlinha colocou, daqui eu resolvo, daqui eu faço, deixa para mim, é isso que tem tornado nós mulheres exaustas. E principalmente eu tenho acompanhado muitas mulheres, né, nós temos aí com o Jeftel o Imersão Fortuna, onde nós olhamos para o lado profissional, e aí muitas mulheres se queixando que já não lembram mais tão facilmente das coisas, e olha que nem estão no climatério, mas que já não lembram tão facilmente das coisas, que se sentem sobrecarregadas, mesmo em dias que não tem muitas coisas para serem resolvidas, que estão começando a falhar, a cometer pequenos erros, pequenos equívocos que estão levando elas a se sentirem cada vez mais frustradas, cada vez mais com aquela sensação de que não importa o quanto eu faça, eu não alcanço resultado nenhum em nenhuma esfera. Né? Então, aqui a reflexão que eu trago para você é a relação de casal, a relação afetiva, seja ela entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher, entre dois homens, não faz diferença na dinâmica, né? O que acontece na relação de casal? A relação de casal é trazida e tida por Garriga, Juan Garriga, um grande constelador espanhol que se aperfeiçoou, né? se aprofundou nas relações de casal. Ele diz que a relação de casal é uma relação que ajuda e não uma relação de ajuda. O outro não está ali para me ajudar, mas a relação está ali para a relação, não o outro, está ali para me ajudar a crescer, não o outro, mas o que ele traz e a própria relação. Por que isso? Acompanhem aqui comigo, ó. Para que eu possa manter essa relação, eu vou precisar entregar e outras vezes segurar. Entregar para nós mulheres é muito fácil. Deixa que eu faço, eu já fiz, eu tomo a frente, deixa que eu aconteço, pode deixar aqui tudo comigo. E aí quando o outro, às vezes, oferece ajuda ou diz, está precisando de algo, a resposta é, não preciso de nada. No fundo, nós precisamos de ajuda se nós levarmos a condição como seres humanos, sim, porque somos interdependentes. Nesse exato momento, para termos esta conversa, estamos dependendo de muitos fatores. Alguns não estão ajudando muito, mas dependemos da luz elétrica, que deixou nossos telefones carregados, dependemos de alguém que criou esta rede social, dependemos do sinal da internet. Neste exato momento, nós dependemos de muitas pessoas. Neste exato momento. Nós dependemos, eu tô aqui tomando meu café, eu dependo da pessoa que se propôs a plantar, a moer, a embalar, a quem se propôs a me oferecer, a me ofertar. Se amanhã ou depois eu tiver qualquer problema de saúde, eu vou depender de um especialista nessa área. Se eu tiver alguma questão psiquiátrica, eu vou depender de alguém que me ajude, né, nesse campo mental. A gente depende de outras pessoas desconhecidas, que eu não tenho a mínima ideia quem são. A pergunta real
e tocante que eu faço para você, mulher, é por que é que nós temos dificuldade de confiar na pessoa que nós escolhemos para ser aquela a caminhar conosco. Por que é que nós temos dificuldade de deixar coisas pequenas a cargo dessa pessoa? Ah, porque pode ser que demore 6 meses, como está lá resolvido agora pelo sindicato deles. É isso. É isso. É aquilo que aquela pessoa... E aí ali eu preciso ver, tá, até quando isso se trata da lerdeza dele e passa a se tratar da minha incapacidade de receber algum tipo de ajuda. Vejam, agora aqui nós começamos a aprofundar um pouco mais. Até agora nós estávamos no rasinho. Agora a gente aprofunda isso um pouco mais. Que ilusão é essa que eu carrego de que eu realmente não dependo de ninguém? Qual o preço nós precisamos pagar para começar a entender que este modelo não dá certo? Muitas de nós estão pagando com colapso nervoso, depressão, doenças autoimunes. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma pesquisa de que 80% das pessoas que têm doença autoimune são mulheres. A doença autoimune é um ataque do corpo ao corpo. É algo dentro do nosso corpo não sendo reconhecido pelo nosso próprio corpo. É algo dentro de nós que não está sendo aceito por nós. 80% dessas mulheres, dessas doenças, são em mulheres. Isso é fato. Ah, Paty, mas é fato também que os homens estão mais fracos. Sim, a nossa sociedade teme a masculinidade. Com isso, os homens estão mais fracos. E aonde nós, eu, Patrícia, porque com os outros homens eu não posso fazer nada. Mas eu, Patrícia, assim como você que está aí, pode fazer algo em casa, na tua casa, no teu mundo, na tua vida. E aí a pergunta é, quanto mais forte é a mulher, menos espaço o homem tem para ocupar. Né? Se é dessa forma, a pergunta é, o que então eu posso fazer para que isso se reverta em casa? Teve uma de vocês que me colocou o seguinte, eu gostaria que o meu marido tomasse mais a dianteira, as decisões, para que eu pudesse me sentir mais segura. Segurança é algo que adultos não necessariamente precisam receber de alguém. Segurança é algo que adultos se entregam. Né? Eu crio a minha própria segurança. Né? Mas colocando num âmbito um pouco mais filosófico, aí nós conseguimos compreender que essa segurança que a mulher precisa, que segurança é essa? A segurança de que ela pode exercer completamente o seu papel como mulher, e aí aqui nós não estamos falando de lavar, de cozinhar, de cuidar de casa, de cuidar de filho, por favor, não se trata disso. O papel, a contribuição de uma mulher no lar, na família, no casamento, é com as características que são femininas. Que características são essas? Botar flor, fazer a comida e o prato do marido e botar na frente dele? Não. Não se trata do que você faz.
Se trata de como você faz. E esse como é aonde entram as características. Que características são essas? Gentileza, flexibilidade, amorosidade, magnetismo, que alguns chamam, né, de sensualidade, mas a sensualidade não aquela conectada ao sexo, né, mas aquela paciência, sabedoria. Uma mulher sábia é aquela que respeita a vida como ela se mostra. A mulher sábia é aquela que percebe tudo aquilo que precisa viver, porque ainda tem um osso ali que pode voltar a ter carne, né? Mas também é aquela mulher que é atenta àquilo que já não cabe mais, que não cabe mais ao relacionamento, que não cabe mais à vida e ao cotidiano daquela relação, que não cabe mais a ela, que não cabe mais nas relações, né? As relações mudam o tempo todo. Quem aí tem filhos sabe que eu não posso tratar o meu filho, que hoje tem 23 anos, como eu tratava ele quando ele tinha 5. Quando ele tinha 5 anos, eu como mãe resolvia os problemas dele, porque ele como criança não tinha capacidade de resolver os próprios problemas. Mas hoje, aos 23, eu não resolvo os problemas dele. Ele resolve. Eu estou aqui para que ele desabafe. Se ele precisar de um conselho ou de uma visão, né, geral sobre uma questão de trabalho, é esse lugar, eu posso contribuir. Mas resolver pessoalmente o problema para ele, eu vou estar tirando dele a autonomia e a capacidade de adaptação às diversas fases da vida. Então, uma mulher sábia sabe que como mãe existe fases aonde ela vai se tornando cada vez menos necessária. Uma mãe que ainda é necessária para os filhos adultos é uma mãe que não conseguiu ainda dar autonomia. São filhos adultos que estão ainda sem capacidade de voar, né? De tomar suas próprias decisões. Quanto mais as mães se afastam e deixam que esse filho vá para o mundo arcando com as consequências das suas próprias decisões, mais capacidade e força de adaptabilidade, que é essencial para o ser humano, surge ali. Então, dentro de um relacionamento afetivo, essa é a maior contribuição que uma mulher pode trazer. A mulher é a que entrega para a relação essa flexibilidade, é a mulher que entrega para a relação a criatividade. O que é a criatividade? A criatividade é de estar o tempo todo atenta e criando possibilidades. Puxa, não deu dessa forma. Quem sabe a gente poderia então fazer deste outro jeito, ao invés de ruir com todos os planos, nossa, não deu certo mesmo, vamos acabar com isso, não. Talvez haja uma outra possibilidade que até o momento a gente não pensou. Isso é criatividade. Criatividade não é criar algo novo. Criatividade é ampliar possibilidades, é trazer muito mais do que os, né? Ou isso ou aquilo, não. Talvez a gente possa isso e aquilo de algum jeito, né? E mais aquele outro, daquela outra forma. Esse processo de criatividade, essa jorrada de criatividade, essa doação de criatividade dentro de um relacionamento, de flexibilidade dentro de um relacionamento, puxa, eu sei que nós tínhamos combinado exatamente dessa forma. Mas eu também entendo que hoje você teve um dia intenso e que com isso não conseguiu cumprir tudo aquilo que nós tínhamos combinado.
E tá tudo bem. Como que nós vamos fazer então para poder juntos resolver esse item aqui que não foi resolvido? Flexibilidade. Não é tão branco no preto, não é tão... É desse jeito que tem que ser, é dessa forma que tem que ser e tem que ser assim. Isso é no mundo dos negócios. E olha lá, quando, né? Olha lá quando. Eu sou muito favorável a dar espaço para que as pessoas criem soluções e possibilidades, né? A hora que isso não acontece, ok. Aí a gente vai no preto, por preto no branco, até que então algo aconteça ali e as pessoas despertem para essa possibilidade. Mas num relacionamento afetivo é o contrário. É o tempo todo e é esse jogo. Porque às vezes, sinto informar, que aquilo que é extremamente importante para mim não é para o outro. Ele não vê aquilo como algo indispensável de fazer na lista. E pior, né? Se é um casal que não conversa, que não tem comunicação, é o mundo da adivinhação. O outro às vezes diz, puxa, mas eu achei que era justamente isso que você queria que fosse prioridade. E aí você diz, não era, a minha prioridade era justamente aquilo ali que você deixou de fazer. Mas essa comunicação só chega depois, né? Depois que já não está feito, depois que já... Por isso eu sou a maior defensora de que você tenha um tempo para que você possa ter clareza daquilo que é importante para você e muita clareza, porque posso dizer, trabalhando com mulheres, elas não têm a mínima ideia nem de quais são os próprios valores. Por quê? Porque não têm capacidade de saber quais são os seus valores? Não, porque são mulheres que não reservam um tempo para pensar, sentir e olhar para isso. São mulheres que estão sempre no automático. A Patrícia lá de 2008, aquela que teve uma grande ascensão no mercado profissional, mas que comprometeu diversas outras relações ao seu redor, porque acreditava que para lidar com relações afetivas e com outras relações, era do mesmo jeito que se lidava no trabalho. Afinal de contas, lá estava dando certo. Lá dava certo quando eu dizia o que tinha que ser feito, lá dava certo quando eu tomava a dianteira, porque é que aqui no casamento não vai dar. No casamento não dá porque o outro perde espaço. E uma relação é formada por dois, não por um. Uma relação de casal é formada pela individualidade e cresce na diferença. Às vezes, nós temos impaciência, nós ficamos irritadas, nós tomamos a frente. Porque quando os nossos parceiros fazem algo, eles não fazem do jeito que nós consideramos o certo. E às vezes nós não damos nem tempo para visualizar que às vezes aquela forma como ele fez é muito mais prática, melhor, mais rápida, apresentou outros resultados. Não, ali mesmo eu já digo, meu Deus, isso não deve dar certo. Depois dá, mas aí eu... Mas na hora eu desconsidero, na hora eu não gosto. Coloquem aí para mim, tá fazendo sentido para você? Você passa por algo assim? Você tem alguma dificuldade nesse processo de se retrair, de deixar que o outro tenha mais espaço? Coloca isso aí para mim. Tá fazendo sentido? Hoje tu não entrou não entrou, né? Hoje eu tô sem saber aqui qual é o delay da live, até porque o Instagram realmente ele não anda meu amigo. Nesses últimos dias ele não anda muito meu amigo. 5 segundos? Ah, tá. Então o pessoal sábado de manhã deve ser o calor, tá com um pouco mais de, não estão usando aí suas
suas mãozinhas aí para interagir. Mas o que eu quero trazer para vocês, diante disso que eu trouxe e diante dessa solução que nada mais é do que realmente aguardar, né? É aguardar aquilo que vai chegar, é aguardar o tempo do outro, aguardar a capacidade do outro, é conversar com o outro para saber se aquilo para ele realmente é importante ou não, e você deixar claro o que é importante para você. É apenas através desse diálogo, mas principalmente é através de abandonar as ilusões de que nós sabemos o certo, e segundo, de que nós damos conta e não precisamos de ninguém. Eu sei que se você for aí para o Instagram e abrir páginas e mais páginas, tem muita gente aí que vai te convencer que você realmente não precisa de ninguém. Essa é uma grande ilusão, uma grande ilusão. Existem até documentários que falam sobre como envelhecer, né, a longevidade com saúde, e em todos os lugares do mundo onde as pessoas duram mais, existe umas comem isso, outras comem aquilo, outras se exercitam um pouco mais, mas existe uma característica que é a mesma em todos os lugares de maior longevidade, né, que seria esse envelhecimento com saúde no mundo. Convivência com outras pessoas. É através dessa troca com outro ser humano, é através desse desafio como ser humano de estar mudando, de estar crescendo, de estar lidando com aquilo que é diferente do nosso conhecido, que aguça a nossa curiosidade em tentar algo novo. Nós temos essa provocação em casa. Quem casa tem essa provocação em casa. Por isso, a relação afetiva é uma relação que ajuda, que me ajuda a me colocar de frente com as minhas principais questões, com as minhas maiores dificuldades, com as minhas grandes dores e com aquilo que eu acreditava até então ser o certo. E aí ali eu tenho uma oportunidade de fazer isso. Vocês sabem que eu amo viajar, né? Eu amo viajar, amo. Amo e gosto de viajar porque eu gosto de me expor a uma outra cultura, a uma outra forma de enfrentamento das situações, de visitar lugares com histórias. E que histórias são essas de superação, de adaptabilidade, né? Então eu gosto de conhecer lugares porque eu gosto de ver aquilo que é diferente. Parando para pensar, eu não preciso nem sair de casa para isso. Porque eu vivo com uma pessoa que veio de uma situação completamente diferente da minha. De uma família muito diferente da minha. Nós temos histórias similares, algumas na nossa família temos, mas a forma de enfrentamento foram diferentes. Então ali é a oportunidade de eu aprender algo novo em casa. Não quer dizer que eu vou desistir de viajar, né? Que isso fique aqui bem claro e registrado, porque eu amo realmente essa possibilidade de ter contato com outras formas de viver, até para que a gente possa ampliar e eu, para mim isso, né? Eu soltar cada vez mais a certeza que às vezes a gente carrega de que o nosso jeito é o certo. Porque existem aí pelo mundo outros jeitos que também deram certo, né? Então, sabe, eu encontrei nas constelações familiares, na visão sistêmica, a raiz dos meus conflitos emocionais. Foi com a constelação que eu consegui ficar de frente
com a minha incapacidade e com a raiz da minha incapacidade de lidar com o tempo do outro, de sempre ter que estar tomando a frente de tudo. Foi ali que eu percebi que dor do meu sistema familiar, eu estava conectada, eu estava em lealdade, que me impedia de conseguir dar espaço dentro da minha relação afetiva para que o meu parceiro tomasse o lugar dele. Foi através das constelações que eu cheguei na raiz disso. E como contoterapeuta, eu pude viver e ver através da simbólica, através dos símbolos aonde estavam os meus grandes desafios, depois de me liberar dessa lealdade invisível, depois de realmente me verificar qual era a raiz e liberar isso. Então vejam, esse foi o caminho que eu fiz. A constelação familiar me apontou a raiz da minha dificuldade de fazer uma mudança de postura e depois a contoterapia me ensinou como ter a postura para fazer diferente. No workshop que eu vou fazer, que é esse que está aqui fixado, ó, no comentário, no workshop que eu vou fazer dias 10 e 11, segunda e terça-feira, agora, eu montei, né, um passo a passo, uma sequência, um trabalho para ser feito com você, que vai te mostrar o que está prejudicando o teu relacionamento hoje. Aonde que está o ponto nefrálgico que você vai precisar olhar e dar o próximo passo. E você vai sair desse workshop com o próximo passo muito claro. O que é que eu vou ter que deixar para trás, o que é que eu carrego, o que eu preciso fazer e o que eu preciso deixar para trás para que as minhas relações mudem. Ó, a Cris vai estar lá, né? Eu acho que tem outras aqui que vão estar lá também. A Rúbia, a Tassi, provavelmente já estão lá também. Então, se você está num relacionamento e gostaria de ter alguma mudança, porque relacionamento estagnado morre, então mudança sempre tem que ter, tá? Então se você tá num relacionamento e tá querendo levar ele para um outro nível, tá querendo dar uma mexida nele para poder olhar se quanta vida ainda tem nesse relacionamento, coloque a palavra relacionamento aqui, que a minha equipe vai te encaminhar uma oferta, uma oportunidade especial, tá? Especial. E se você que tá aqui comigo, Paty, mas eu não tô em relacionamento nenhum, eu não consigo, aliás, estar em nenhum relacionamento, esse workshop é para você também. Porque lá nós vamos olhar para o que está impedindo você de conseguir manter um vínculo e principalmente aquilo que está deixando você indisponível para as relações afetivas. Porque sim, muitas vezes nós queremos uma relação, mas a nossa alma está completamente indisponível para ela, tá? Ele vai acontecer então segunda e terça. O valor é simbólico, tá? Elas vão passar para vocês certinho o valor principal, o valor ali, as informações, tudo, é só botar a palavra, escreva aqui relacionamento, mas o que eu posso te dizer é que eu fiz de um jeito para que você não fique de fora, porque a desculpa que você não vai me dar é que é sobre dinheiro, porque eu não sei aqui bem ao certo número, mas eu posso te garantir que é menos de R$22 por mês, 12 até, né? Como você quiser fazer, você vai poder fazer em até 12 vezes de 20 e alguma coisa. Ou seja, na nossa atualidade, menos do que um café. Não é? Então, eu acredito que as tuas relações valem muito mais do que isso. E aí, por que eu fiz simbólico, né? Porque quem me conhece sabe que realmente eu sei o valor que eu entrego e isso acaba se refletindo no preço. Mas esses workshops, esse workshop do feminino, eu quis fazer algo para que realmente você não deixe para amanhã, para viver o relacionamento que você pode e merece viver. Sabe?
Eu sei que às vezes você pode estar pensando aí, Paty, mas o meu relacionamento tá bom. E eu posso te dizer, mulher, bom não é o suficiente. O teu relacionamento, que é aquilo que você vive todos os dias, sem férias e trégua, ele precisa ser extraordinário, ele precisa ser ótimo. Significa que ele não vai ter problemas, significa que ele não vai ter as mazelas, significa que volta e meia você não vai se sentir desafiada? Claro que vai. Isso tudo é ilusão se eu dissesse aqui para você que não. Teu relacionamento vai continuar sendo exatamente como o meu e o do Jefté, bem normal e bem comum, onde muitas coisas acontecem. O que muda com esse conhecimento, o que muda com essa nova postura é a forma como você e depois como o casal vai lidar com isso que está acontecendo. Vai lidar com essas dificuldades que aparecem, vai lidar com esses desafios que estão em todos os endereços, mulheres. Você não vive situações únicas e sozinhas. Nós todas vivemos coisas muito similares. Então, se você se sentiu chamada, se você acredita que agora, exatamente agora, é o momento para você estar conosco, segunda e terça-feira, olha, eu não sei se isso vai se repetir no próximo, hein? Aliás, esse workshop que eu farei segunda e terça-feira, este ano eu não repito mais. E quem me conhece sabe que eu costumo ser uma mulher de palavra. Então, este workshop, neste formato, com este tema, com as dinâmicas que eu preparei, com o trabalho que eu preparei, com aquilo que nós vamos olhar e trabalhar, é só esse nesse ano. O próximo, eu vou ver, talvez só ano que vem, mas não tem ainda cronograma de retorno para este workshop. Teremos outros? Teremos outros. Olharemos para outras coisas, para outras dificuldades, mas o primeiro passo para a mudança do teu relacionamento, o próximo passo para a mudança é agora. Segunda e terça-feira, 3 horas, segunda das 7 às 10, terça também, aonde você vai sair de lá com algo bem concreto. E aqui eu me despeço de você, agradecendo o tempo que você ficou comigo. Minha equipe tá te esperando. Coloca a palavra relacionamento aí, que elas vão entrar em contato contigo, colocando para você, entregando para você essa oportunidade de estar conosco na segunda e na terça-feira. Eu quero que você printe a live, printe agora, não faz mal que eu apareça com careta, eu tô sempre, mesmo que eu faça pose, eu tenho careta mesmo, né? Eu faço caretas. Então printe a live e coloque no teu Instagram qual foi o teu maior insight aqui. Qual foi aquilo que mais te tocou, aquilo que realmente te fez despertar para que você pudesse nessa nossa conversa de hoje, e me marca porque eu gosto de saber e ver o que ficou para você, ok? Um enorme beijo, Adi querida, nos vemos segunda-feira, a Adi já está inscrita lá, a Cris também, nos vemos na segunda-feira e começaremos um trabalho bem profundo até para tornar, né, para a sociedade que relações saudáveis e longevas são extremamente possíveis e construídas. Um enorme beijo, nos vemos amanhã às 18h45. Nós vamos ter nosso último encontro aqui falando especificamente com as perguntas que vocês me trouxeram na caixinha. Beijo!